Bem-vindos novamente à aula do segundo ano e agora a gente vai continuar, pessoal, com a circunferência trigonométrica, tá? E hoje a gente vai ver um pouquinho das funções trigonométricas dentro da circunferência trigonométrica que a gente já vem estudando. Eu já tentei explicar para vocês um pouquinho da importância da gente entender o estudo da trigonometria, da gente entender a questão da circunferência trigonométrica. Então vamos relembrar, tá? As funções trigonométricas, elas são obtidas a partir do nosso círculo trigonométrico. Aquele círculo que a gente divide em vários ângulos, pode ser em grau, em pi radiano, tá? E ali dentro a gente vai começar a estudar algumas funções que eu já citei para vocês, do seno e do cosseno. Hoje a gente vai fazer um estudo mais detalhado sobre essa função do seno, correto? Bom, e aonde que a gente usa tudo isso, professora? Por que a gente aprende tudo isso? Primeiro, porque vocês já são super espertos, alunos do ensino médio, e precisam entender de onde as coisas vêm, tá? Então, em várias áreas do conhecimento, a gente utiliza ocorrem fenômenos que têm uma periodicidade, tá? Que são períodos oscilatórios que a gente chama. Aonde que a gente pode ver bastante isso? No estudo da física, por exemplo, na parte de mecânica, né? Quando você vai estar trabalhando com esses movimentos oscilatórios. E para você poder definir isso, existe um cálculo atrás disso, né? Um exemplo bem típico aqui que vocês já devem ter visto em física é o movimento de pêndulo, né? Num relógio, e isso pode ser transportado para outras máquinas. Para calcular, por exemplo, quanto esse pêndulo vai balançar, qual a distância desse pêndulo, a gente vai estar trabalhando com essa questão de oscilatório, tá certo? Então, para vocês tentarem entender um pouquinho a importância desse estudo dentro da função seno. Bom, já que eu falei da circunferência trigonométrica, para a gente relembrar então, né, como que a gente monta essa circunferência trigonométrica? Sempre no eixo orientado x e y, né, o centro de origem, e a gente vai fazendo a nossa circunferência. Nesse exemplo aqui, a gente já tem todos os graus marcados dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, 90, então do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? Que a gente já também estudou um pouquinho dessa questão dos quadrantes dentro da circunferência trigonométrica. Então, aonde a gente encontrava o valor do seno? Para encontrar o valor do seno de um determinado arco, o que a gente vai fazer? A gente vai prolongar a linha até encontrar o eixo y. Então, esse valor representa o valor do seno de 30, tá certo? Dentro da reta do eixo y. E assim a gente consegue descobrir todos os valores do seno, perfeito? De ângulos que a gente quer determinar, tá? Como eu já tinha dito numa outra aula, já existem as tabelinhas prontas, mas a gente precisa saber de onde veio esse conceito e de onde veio esse estudo, tá? Então, sempre que a gente tiver um arco determinado com um determinado ângulo, a gente consegue descobrir esse valor do seno, rebatendo esse valor até encostar no eixo do y, e assim a gente consegue ter o valor real desse seno, tá certo? É assim que vai ser calculado os valores de seno e cosseno, tá? Então, o valor do seno vai ser sempre esse valor quando ele encontra a linha do eixo y, perfeito? Então, só para a gente relembrar. Então, aqui vocês estão vendo a circunferência cheio de marquinhas aqui, que são todos os valores de seno dos principais ângulos conhecidos, tá? Bom, agora a professora coloca um desenho aqui para vocês, para a gente tentar entender. Nesse primeiro desenho, a gente tem a nossa circunferência trigonométrica. De um ponto qualquer marcado na circunferência, vai ter um ângulo de referência, tá? E eu preciso que a gente saiba entender de onde vem o valor do seno. Então, o que a gente fez aqui? No ponto M que a gente marcou, a gente vai puxar esse ponto M prolongando até encostar no eixo do Y, e aqui a gente vai ter o valor desse seno, perfeito? Tá até marcado em azul aqui. Bom, aí como que a gente faz isso para construir um gráfico da função seno, tá? Porque toda função a gente vai tentar construir esse gráfico dessa função. Então, os valores de seno, eles vão estar sempre representados no valor mais 1 e menos 1, tá? Foi o que a gente colocou aqui dentro do nosso gráfico. Por que vai ser sempre mais 1 e menos 1, professora? Porque dentro da circunferência trigonométrica são os limites do eixo y que a gente coloca aqui, tá certo? Então, formando o ângulo de 90 e aqui embaixo o ângulo de, só para relembrar, 240.
70, tá? É o nosso limite. Então, vai ser sempre valor de mais 1 até menos 1. Então, se vocês procurarem numa tabela de seno, vocês vão encontrar que sempre os valores de seno vão variar dentro desse intervalo, tá certo? Aí vocês vão entender o porquê. Por que eu não posso ter outros números? Porque dentro da circunferência trigonométrica, esses são os limites estabelecidos, tá? Então, agora, desse ponto M que a gente marcou, como que eu vou construir esse gráfico? Vou trazer esse segmento aqui rebatido dentro do nosso eixo Y, tá? É a mesma coisa da circunferência, mas agora eu estou trazendo para um plano gráfico. Então, você vai ter aqui aonde que vai ser o ponto X marcado dentro do nosso gráfico, perfeito? E daí a gente pode tentar construir com os valores dos ângulos já conhecidos, ó, π sobre 2, π, 3π, que são os valores dos ângulos notáveis, a gente vai construindo dentro de uma volta inteira, que é chamada período, tá? A gente vai construindo o comportamento do nosso gráfico. E assim a gente vai conseguindo estabelecer todos os valores para a gente entender como que funciona o comportamento de uma função seno. E o comportamento de uma função seno, ele é conhecido como senoide, tá? Ele vai ter, então, um movimento oscilatório e vai formando ondas dentro dessa função, perfeito? Vamos tentar ver aqui um pouquinho. Então, a professora falou para vocês que para montar o gráfico, né, a gente utiliza quem? A circunferência trigonométrica e sempre um ponto qualquer que foi marcado. Mas e os outros pontos dessa função? Da onde que eles vão aparecer? Vocês estão vendo que eu estou falando de função. Então, o estudo da função seno, ele é definido pela fórmula da função seno. E como que a gente definiu essa fórmula? F de x igual a mais ou menos b vezes seno em função de m mais n, tá? Então, o que é cada termo dessa função? Apresento para vocês agora, então, a função seno. E agora a gente vai tentar entender, dentro do estudo da função seno, quem é cada um desses elementos, perfeito? Primeiro, quem é o elemento A e aonde que eu identifico o elemento A dentro do meu gráfico? O elemento A é a distância do eixo central, tá certo? Então, a gente já vai ver no gráfico ali aonde a gente encontra esse eixo central aqui. Né? Esse eixo central vai ser o eixo do Y ali, né? Então é a distância aonde começa o meu gráfico. O sinal positivo ou negativo aqui, o que representa dentro da função seno? Ele define a flutuação. O que é essa flutuação que a gente fala? Quando a gente está construindo um gráfico do seno, é saber, né, o comprimento que vai ter essa onda, tá certo? Se ela vai ser uma onda mais curta, se ela vai ser uma onda mais alta. Então, essa flutuação, perto do valor que vai ter de mais 1 e menos 1, tá certo? Então, com relação ao eixo do x, ele vai estar subindo mais ou menos em relação ao mais 1 e ao menos 1, tá? Quem que é o valor do b? O b é a amplitude, tá certo? A amplitude também para a gente definir certinho qual vai ser o comportamento dessa senoide. O seno a gente já sabe que é a função que a gente está estudando e o m. O m define o período, tá? O período de uma função a gente também já vai ver como que a gente pode definir esse período aqui. E o n é definido pelo deslocamento horizontal desse gráfico, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha de novo aqui num gráfico senoide, né? Porque agora a gente já sabe como é o nome do gráfico da função seno. Então ele é chamado gráfico senoide. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, a gente está vendo que aqui a gente tem uma linha que está determinando um período. Então, quem que determina o período? O período vão ser compreendido como uma volta inteira no círculo trigonométrico, tá? Então, o período vai ser representado sempre por uma volta inteira. E quando a gente dá uma volta inteira no círculo trigonométrico, quanto que a gente caminhou, né? Qual que vai ser o ângulo marcado dentro da circunferência? 360 graus, tá? E 360 graus em radiano é 2π. Então, sempre quando a gente estiver trabalhando com função seno, a gente vai ver o comportamento dessa função dentro de um período. Às vezes vocês vão ter períodos maiores, às vezes o período pode ser menor, tá? Mas o período quer dizer o quê? Pensa sempre no círculo trigonométrico, né? É mais ou menos a quantidade de vezes que ele andou ali dentro do círculo trigonométrico, perfeito? E quando a gente estica isso num gráfico, a gente está indo até o 360. Mas às vezes pode ser que dê
um período menor e às vezes um período maior. Então isso já é um indício que a gente vai ter que aprender a calcular o período, tá certo? Aí eu que tinha dito para vocês o que era a flutuação. Então a flutuação, ó, ele vai vir mais perto do mais 1 ou mais perto do menos 1. Então muitas vezes a gente vai ter a função começando no 0 e às vezes essa função vai estar começando mais próximo do valor 1 e mais próximo do valor menos 1, tá? Então ele vai estar flutuando. Amplitude. A amplitude é a altura total, tá certo? Se vai estar no 1, né? Dentro dessa onda aqui, ela pode ser mais juntinha aqui e formando um comportamento diferente, que a gente vai estar estudando no decorrer da função seno, tá? E assim a gente vai vendo então que todo gráfico senoide, ele é montado através da função que a gente viu um pouquinho acima, beleza? Bom, apresento para vocês agora a primeira fórmula, que é a fórmula do período. Então, como que a gente calcula o período dentro de uma função seno? Período vai ser determinado por um período completo, que eu falei para vocês, que é o 2π, tá? Dividido sobre o módulo do m, tá? Que a gente já vai identificar ali na função quem era esse m, tá? Então, para calcular o período, a gente sempre vai pegar 2π dividido pelo módulo. O que significa módulo? É independente do sinal, pode ser sinal negativo, mas a gente vai pegar só o valor numérico, certo? Bom, como que a gente calcula a imagem da função seno? A imagem da função seno, a gente vai pegar aqueles valores da nossa fórmula lá, da função seno, o A e o B, certo? E a gente vai determinar uma imagem de intervalo aonde essa função vai ser determinada, tá certo? Então a gente vai calcular a imagem primeiro colocando o valor de A menos B e seguido do valor de A mais B, perfeito? E o domínio vai ser o conjunto dos números reais, tá? Então vamos ver e tentar entender isso num exemplo, porque a professora pode ficar explicando, mas às vezes a gente consegue compreender melhor quando a gente utiliza de verdade essas questões, certo? Então vamos ver um exemplo. Eu vou dar para vocês, né, o cálculo, para vocês poderem calcular o período e a imagem de uma determinada função. Então tá aqui a minha função. Primeira coisa que eu vou olhar, ela é uma função seno, que a gente acabou de identificar, tá certo? E a gente viu a fórmula geral da função seno, né? Então, sempre quando a gente tiver um probleminha de função seno, quais são os elementos que a gente precisa reconhecer? A gente precisa reconhecer quem é o elemento A, quem é o elemento B, né? A amplitude, a distância que ele segue do ponto do eixo do X, o período, e assim a gente consegue ver que todos esses elementos estão presentes dentro da nossa função, tá certo? Então, aqui a gente vai ter o termo A, o termo B vai estar sempre junto com o seno. Dentro, multiplicando o seno também, nós vamos ter o termo M e às vezes o termo N, tá? Nesse caso aqui, a gente já separou. Ó. Quanto vale o termo A dessa função? 3. Quanto vale o termo B? Menos 2. Só estou tirando os valores dentro da função. O M aqui vai estar representado por quem? Quem que está multiplicando o x em cima? O valor 1, tá? Então, o M vale 1/3. E o N? A gente não tem o N nesse caso, tá certo? Por quê? Porque não tem ninguém somando ou diminuindo junto com o termo M, tá? Então, vamos ver como que a gente pode calcular isso daqui dentro do que a gente aprendeu. Como que a gente vai calcular o período? Então, a gente viu que período era calculado por 2π sobre o módulo do valor do M, tá? Então, substituindo os valores, vai ficar que o período vai ser igual a 2π divididos por 1/3, que é o valor do M que nós encontramos aqui em cima, dentro da nossa função. Fazendo a simplificação, lembrando que divisão com fração, né? Como que a gente faz? Repete o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo, tá? Lá da matemática básica. Então, fazendo a multiplicação, a gente vai conseguir chegar em 6π radianos. Então, no caso, nesta função, o meu período seria de 6π radianos, perfeito? E daí está pedindo para a gente calcular a imagem. E como que a gente calculava a imagem da função seno? A imagem da função seno a gente calculava com A menos B, né? Junto com o A mais B. Nós já temos o valor de A, já temos o valor de B. Então, a gente vai só substituir. Substituindo com os valores dessa função, a gente vai ter 3 menos 2 e 3 mais 2. Dando o resultado final, resolvendo o primeiro termo aqui, 3 menos 2,
1. E 3 mais 2, 5. Tá certo? Então, o conjunto imagem desta função seno seria o intervalo de 1 e 5. Tá certo? E assim a gente viu que não é tão difícil assim quanto parece a teoria da função seno, tá certo? A gente sempre vai estar calculando então o período e a imagem dentro de determinadas funções, perfeito? Vamos ver se a gente conseguiu entender a utilização das fórmulas da função seno. Então, só para relembrar a nossa fórmula, né? Quem são os termos dentro da função seno, certo? O eixo central é o A, é a distância, né? Que o gráfico vai estar tendo do eixo central. A questão do sinal aqui define a flutuação, tá certo? O B define a amplitude de quem mesmo? Da nossa onda. E aqui a gente vai ter o M que define o período, tá? E o N que define o deslocamento horizontal naquele gráfico da função. E agora eu vou dar para vocês então aqui, ó, 4 funções senos para vocês tentarem definir o cálculo do período e do conjunto imagem de cada uma dessas funções. Então, um tempinho para vocês responderem.
Bom, vamos ver como que a gente define isso então aqui na letra A, tá certo? Então vou pegar aqui o primeiro exemplo na letra A, tá? Eu quero que vocês determinem o período, né? E que vocês calculem o conjunto imagem de uma determinada função seno. Qual é a minha função? F de x aqui vai ser igual a quem? A 2 vezes o seno de x. Então, quando eu tiver a função seno, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa reconhecer, dentro da expressão geral da função seno, quem são os elementos que eu tenho aqui, tá certo? Então, por exemplo, qual era a função geral? Vamos até voltar ali um pouquinho na função geral, tá? Para a gente tentar reconhecer quais os elementos que a gente tem. Nós temos o elemento A dentro dessa função aqui? Não, ele não aparece, nada somando ou diminuindo. Então, o nosso A aqui vai valer 0. Nós temos o elemento B, o termo B aqui da nossa função? Temos, ele está junto com o seno de x. Então, o elemento B aqui vai valer 2. Quem é o nosso M? O nosso M aqui, ó, vai ser igual a 1, tá certo? Porque vai estar multiplicando por 1 aqui, tá? E nós temos o nosso termo N? Não, ele não está presente. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre todos os termos vão estar presentes. Por isso, a gente precisa reconhecer quais são os termos dentro daquela função que a gente tem, tá? E daí, o que ele quer calcular? O período. Como que a gente calcula o período? 2π sobre o módulo do termo m, tá certo? E agora, substituindo, então, vai ficar 2π sobre 1. Então, para esta função 2 vezes seno de x, a gente pode garantir que o período vale 2π radianos, correto? É simplesinho, só uma substituição, tá? E como que a gente calcula, então, o conjunto imagem? Segundo o conjunto imagem, a gente tinha lá A menos B no intervalo de A mais B. A gente já tem o valor do A, a gente já tem o valor do B, agora é só a gente substituir para formar o conjunto imagem, tá? Então, o nosso conjunto imagem vai ser quem? 0 menos 2, perfeito? E 0 mais 2. Então, qual vai ser o nosso conjunto imagem dessa função? O nosso conjunto imagem vai ser composto, então, de menos 2, no intervalo de menos 2 até 2 positivo, tá? Só reconhecendo dentro dessa função, perfeito? E assim a gente vai fazer para todas as funções que estão aqui. Continuando dentro do nosso exercício, a letra B, tá? Nós temos a função de x igual a menos o seno de x. Na letra C, nós temos a função de x 2 mais seno de x dividido por 2. E na letra D, a gente tem uma função completa, onde a gente tem o termo A, B, M e N, tá? Então, prestem bem atenção, mas a solução é a mesma. A gente vai usar... sempre identificar os elementos da nossa função que a gente tem, a gente vai substituir na fórmula para descobrir o período e a imagem e a gente consegue chegar na solução das nossas equações, tá certo? Professor, e quando a gente não tem o M, né? Mas lembrando que aqui vai estar sendo feita uma multiplicação, tá certo? Então eu não tenho o valor, mas é a mesma coisa que o valor 1 aqui, tá certo? Então tem que lembrar aqui, ó, junto com o x. Quem que está junto com o x sobre 2? É o 1. A gente não está escrevendo, mas esse valor está representado, tá? Então, lembra sempre de tirar o A, o B, o M e o N e assim a gente consegue calcular o período e a imagem de cada uma das alternativas a seguir, tá certo? Então, aqui a gente já tem as respostas e quem conseguir fazer tem que chegar nesses resultados corretos, perfeito? Vamos dando sequência, então. Eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer, que esse exercício é muito parecido com o exercício de vestibular quando chega a aparecer, tá? Da roda gigante. Então, tentem fazer da mesma forma que a gente fez esses exercícios aqui agora, beleza? Vou dar mais um tempinho para vocês.
Gente, naquela questão da roda gigante, a gente vai precisar definir quem? Qual a altura mínima que esse passageiro atinge no passeio? E na letra B, qual é o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa? Então, usando as fórmulas do período, usando a função seno e cosseno, a gente consegue chegar no seguinte resultado. Na letra A, qual é a altura mínima que esse passageiro atinge no passeio? Então, a gente vai ter a altura mínima, tá, de 2 metros, perfeito? E na letra B, qual é o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa? Aqui na questão do tempo, vai ter que fazer duas continhas e vai descobrir que o tempo final é o tempo de 24 segundos. Tá? Ela é uma questão que leva um pouquinho mais de complexidade, é uma questão muito parecida com questão que aparece no vestibular, tá certo? Mas usando as fórmulas que a gente descreveu do período, usando a fórmula da imagem, a gente consegue chegar no resultado final, perfeito? Então, antes da gente começar o nosso quiz, só para dar uma relembrada, a gente tentou fazer uma introdução no que seria a função seno, no estudo da circunferência trigonométrica, reconhecendo que existe uma função que vai gerar um gráfico do seno, tá? E esse gráfico é chamado senoide, ele tem um certo comportamento ondulatório e que a gente utiliza isso principalmente na área de mecânica dentro da física, tá? Para a gente poder estabelecer alguns movimentos, né, oscilatórios dentro de comportamento de algumas máquinas e de alguns movimentos que a gente vai ter por aí, tá certo? Então vamos ver se a gente relembra um pouquinho do início da nossa aula, no nosso quiz. Primeira pergunta. Em várias áreas do conhecimento ocorrem então fenômenos periódicos, cujos comportamentos podem ser estudados e compreendidos quando descritos por meio de funções trigonométricas como seno e cosseno. Então, fenômenos periódicos de que tipo? Qual das alternativas é correta? Tempinho para vocês pensarem. Vamos para a nossa segunda questão do quiz. Na função dada por f de x, né, a função seno, completa, onde você tem todos os termos, o valor do parâmetro b pode ser definido como, atenção para as alternativas, eixo central, parâmetro que altera ou define a função, amplitude ou parâmetro que altera ou define o período. Tempinho para vocês pensarem.
Pessoal, voltando um pouquinho na questão 1. Quem respondeu a alternativa correta, tá? Dentro dessa questão aqui, como que é chamado, né? Em várias das áreas do conhecimento ocorrem fenômenos periódicos oscilatórios, perfeito? Então, quem respondeu a letra C, tá? Correto! A gente tinha esquecido, porque eu esqueci de colocar as alternativas. Nós vamos voltando a responder. No número 2, então, continuando ali. Dentro da nossa função aqui, qual vai ser, tá? O parâmetro B, como que a gente chamava ele? Eixo central, parâmetro que altera ou define a função, amplitude ou parâmetro que altera ou define o período. Qual desses parâmetros aqui, tá? Qual a alternativa correta? Tempinho para vocês lá, de novo. Muito bem, respondendo então, o parâmetro B na fórmula do seno aqui, ele se referencia ao valor da amplitude. A letra correta é a letra C. Muito bem, vamos para a questão número 3. O período pode ser definido como um intervalo que dura uma repetição. E numa função trigonométrica do seno, ele assume o valor de tempinho para pensar na resposta.
Muito bem, então para responder o nosso quiz número 3, a gente estudou que um período completo dentro da função seno tem o valor de 2π. De novo, a alternativa correta, a letra C. Vamos ver mais uma questãozinha para o nosso quiz. O gráfico de uma função seno define uma forma denominada alternativa A, oscilatória, alternativa B, secoide, alternativa C, cossenoide ou alternativa D, senoide. Tempinho para vocês pensarem também. Gente, nós vimos na aula de hoje, então, para responder a alternativa 4, como que é o nome da função, como que é o nome do gráfico, né, que define a função seno? Para quem respondeu letra D, tá? Correto! Muito bem! Então, o gráfico da função seno, ele vai receber o nome de gráfico senoide. Muito bem, gente! E para encerrar nossa aula, então, de hoje, né, a gente estudou um pouquinho da função seno, tá? E a gente vai continuar um pouquinho na circunferência trigonométrica, vendo na próxima aula a nossa função cosseno. Até breve!